Ministério da Educação pode alterar a maneira como distribui os recursos para as universidades federais do país. As que tiverem melhor desempenho devem ganhar mais. E você vai ver também. A semana começa com reunião da ONU na Bahia para debater estratégias contra o aquecimento global. Em Bangladesh, um incêndio de grandes proporções deixa 10 mil desabrigados. E na Espanha, mais 9 mil pessoas evacuam as Ilhas Canárias por conta de um incêndio florestal. Já pensou em ser coproprietário de uma fazenda? Na Holanda, isso já é possível. Você escolhe o que vai ser produzido e depois consome o alimento sempre fresquinho. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você nessa segunda-feira, dia 19 de agosto de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Começamos com o destaque do portal UOL. Concursos públicos oferecem 30.030 vagas com salários de até R$ 35.500. Vai perder essa chance? São oportunidades em diversos cargos para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Por exemplo, tem vagas no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com remuneração de R$ 5.900 a R$ 35.000. Tem oportunidade também na Prefeitura de Inocência, no interior de Mato Grosso do Sul, com salário de até R$ 20.000. E oportunidades no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que paga entre R$ 1.500 e R$ 15.000. Topa? Tem muita oportunidade, hein? De olho agora no site Só Notícia Boa. Idosa de 104 anos começa a estudar para ler a Bíblia. A pra lá de centenária Dona Duzinha dos Reis Rosa nasceu em Minas Gerais e não pôde estudar. Quando criança morava na roça e o pai nunca deixou ela pegar em um livro ou um caderno. Só os homens podiam frequentar a escola naquela época, dá para acreditar? Bom, o tempo passou e a liberdade da Dona Duzinha veio junto com a curiosidade. E o melhor, ela quer aprender a ler para poder entender a Bíblia, que tanto admira. Nunca é tarde para buscar a palavra de Deus e o conhecimento de muitas coisas. Parabéns, Dona Duzinha! Para fechar, no portal G1, vídeo de gari dançando no centro do Rio viraliza na web. Se liga, gente, no requebrado do José Maurício. É muita ginga, né? Tudo começou quando ele pediu para tirar uma selfie com essa moça, que é professora de dança. Aí não deu outra. Eles acabaram em uma aula prática, bem no calçadão. Será que ele é um aluno nota 10? Bom, pelo menos a rua tá limpinha e brilhou com a presença do José Maurício. E a semana promete ser movimentada na Câmara dos Deputados. O plenário da casa pode votar o projeto que amplia porte de armas. Outra medida que também pode ser analisada é a que destina 3,5 bilhões de reais para a Eletrobras. O projeto de lei sobre porte de armas é de autoria do Poder Executivo. A proposta amplia a condição para mais categorias além das que já estão previstas no Estatuto do Desarmamento. Atualmente, o porte está restrito a militares das Forças Armadas, policiais, guardas prisionais e fiscais. Já a nova proposta pretende permitir a possibilidade a integrantes de órgãos policiais da Câmara Legislativa, do Distrito Federal e das Assembleias Legislativas dos Estados, caçadores e colecionadores. Os deputados também podem analisar nesta semana a medida provisória que permite o ressarcimento pelo combustível usado por usinas termoelétricas movidas a gás natural em regiões do norte do país, mesmo que elas já estejam conectadas ao Sistema Interligado Nacional. O projeto de lei ainda trata do fim do regime de cotas para futuras prorrogações de concessionárias. Os deputados ainda devem analisar emendas do Senado ao projeto de lei que obriga o agressor de mulher a ressarcir o Sistema Único de Saúde se a vítima for atendida em suas unidades. A principal mudança rejeitada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher
prevê que o pagamento aconteça apenas após a condenação do réu, em vez de enquadrar a medida como uma responsabilidade civil do agressor. O plenário pode ainda concluir nesta semana a votação do projeto da nova lei de licitações, que cria modalidades de contratação, exige seguro-garantia para grandes obras, tipifica crimes relacionados ao assunto e disciplina vários aspectos do tema para as 3 esferas de governo. E o Ministério da Educação pode alterar a maneira como distribui os recursos para as universidades do país que tiverem melhor desempenho. As que tiverem esse melhor desempenho devem ganhar mais. A ideia é priorizar indicadores como empregabilidade e inovação. Hoje, a verba é repassada de acordo com um cálculo que envolve número de alunos e qualidade acadêmica. Da forma como o orçamento é distribuído atualmente, as universidades de maior porte recebem um orçamento maior. A nova proposta ainda deve ser discutida com os reitores das universidades. As mudanças pensadas não dependem de alteração na lei, apenas de ajustes nas regras atuais. Segundo o secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima Júnior, a medida pode ir a favor das universidades menores, que precisam mais. A nova forma de distribuição pode ser implementada a partir de 2020, mas já neste ano a pasta avalia usar o ranking de governança do Tribunal de Contas da União para determinar qual instituição deve ter prioridade no desbloqueio de recursos. E 3 suspeitos morreram durante uma tentativa de assalto em Santo André, no ABC Paulista. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. Durante um patrulhamento, a polícia percebeu uma movimentação estranha em uma casa. Quando os PMs entraram, foram recebidos a tiros e revidaram. Os 3 invasores morreram. Um idoso de 69 anos foi mantido refém. De acordo com o delegado, os assaltantes já tinham invadido outra casa no mesmo bairro e mantido um adolescente refém. Ele reconheceu um dos mortos. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu 2 quadrilhas formadas por chilenos. Eles furtavam em shoppings e roubavam apartamentos em busca de dinheiro, joias e equipamentos eletrônicos. Os primeiros presos, 2 mulheres e um homem, entregaram os outros. No apartamento deles, a polícia encontrou objetos roubados e uma das vítimas reconheceu os criminosos. Em Rio Preto da Eva, a 80 quilômetros de Manaus, uma estudante de psicologia de 18 anos morreu durante uma abordagem da polícia. A família de Thalia Oliveira disse que ela voltava de uma festa de carona na moto de um amigo. O rapaz não obedeceu a ordem de parada na barreira policial e um sargento atirou. O PM foi afastado e vai responder a um inquérito policial militar. Em Porto Seguro, na Bahia, a polícia prendeu Marcel Mafra Bicalho, de 35 anos. Com o nome falso de Marcelo Matos, ele ficou conhecido na internet como o multiplicador de dinheiro e aplicou golpes milionários em centenas de vítimas. Marcel oferecia investimentos no exterior e em bitcoins, a moeda virtual. As pessoas acreditavam nele porque, no começo, o dinheiro retornava com juros. O golpista movimentou quase R$1 bilhão em 3 anos. Já no município de Canudos, no norte da Bahia, a polícia apreendeu 125 mil pés de maconha em um povoado. A área de plantio tinha uma mega estrutura com sistema de irrigação, poços artesianos e até acampamentos, usados por cerca de 20 pessoas. Todo mundo fugiu. Um dia antes, também no norte da Bahia, 40 mil pés foram descobertos com a ajuda de drones. E começou hoje em Salvador, na Bahia, a Semana Latino-Americana e Caribenha sobre mudança do clima. O evento é da Organização das Nações Unidas e termina na sexta-feira. A Semana do Clima é um dos eventos preparatórios para a COP25, que vai acontecer em dezembro em Santiago, no Chile. Líderes, formadores de políticas, atores regionais e globais se reúnem em Salvador para discutir ações climáticas para a região. Mais de 3.500 pessoas se inscreveram para participar. 40% são de outras cidades. Representantes de 26 países participam da Semana Latino-Americana e Caribenha sobre a mudança do clima. Na programação estão previstos workshops, passeio ciclístico, palestras sobre o meio ambiente e o clima.
Para o encontro no Chile, no fim do ano, está prevista a implementação do Acordo de Paris para combater as mudanças climáticas. Assinado em dezembro de 2015 e em vigor desde novembro de 2016, o Acordo de Paris criou metas para que os países consigam manter o aquecimento global abaixo de 2 graus. O Tratado Mundial prevê a redução da emissão de gases que aumentam a temperatura do planeta. Os países ricos devem garantir um financiamento de 100 bilhões de dólares por ano para isso. E os compromissos devem ser previstos a cada 5 anos. Já em 2020, deve acontecer uma nova reunião internacional para readequar as metas e garantir medidas mais eficazes para a preservação do planeta. E o estado de Mato Grosso atingiu o nível mais crítico das queimadas este ano. De janeiro até hoje, o número de focos é 80% maior do que o mesmo período do ano passado. Em Cuiabá não chove há 100 dias e o clima seco e quente não tem data para terminar. Esse cenário favorece o aumento das queimadas. O estado do Mato Grosso está em situação de alerta ambiental. Na última semana foram registrados cerca de 3.000 focos que indicam os incêndios florestais. De janeiro até agora são quase 13.000 focos. É o maior número de queimadas em Mato Grosso em 7 anos. No norte do estado, são tantos os chamados que os bombeiros precisam escolher entre as ocorrências mais graves para atender primeiro. O coronel Paulo André da Silva Barroso, do Comitê de Gestão de Incêndios Florestais, afirmou que se o Brasil não tiver mais os recursos do Fundo Amazônia, vai ter que encontrar uma outra alternativa de captação de verba para que eles consigam investir no combate aos focos de incêndio. O fundo já repassou ao estado cerca de 12 milhões de reais para investir no combate às queimadas. E ainda falando de incêndio, em Bangladesh, segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 10.000 pessoas perderam suas casas na madrugada de sábado. As chamas destruíram mais de 2.000 imóveis e deixou algumas pessoas levemente feridas. Olha, muitos moradores não estavam em casa no momento do incêndio porque celebravam uma festa muçulmana. As vítimas buscaram abrigo onde foi possível. Grande parte ocupou colégios, se abrigaram onde conseguiram, especialmente nos colégios, que estavam vazios por conta das férias escolares. E na Espanha, mais de 9.000 pessoas tiveram que deixar a ilha de Gran Canária, no arquipélago das Canárias, por conta de um incêndio florestal que avança sem controle. As autoridades locais informaram que as chamas já afetaram mais de 3.500 hectares de mata desde sábado. Mais de 700 bombeiros e 16 aviões e helicópteros combatem as chamas que chegam a até 50 metros. Pelo menos 10 estradas foram bloqueadas desde a ilha do arquipélago no Oceano Atlântico. E veja a seguir, começa hoje o saque das cotas do fundo PIS/PASEP. E já pensou em ser coproprietário de uma fazenda? Pois bem, isso já é possível. Na Holanda, você escolhe o que vai ser produzido e depois consome o alimento sempre fresquinho. Nós voltamos em instantes. Até já! Nós estamos de volta a 1h20 e começa hoje o saque das cotas do fundo PIS/PASEP para quem tem conta corrente ou poupança na Caixa Econômica e no Banco do Brasil. O pagamento das contas poderá movimentar até 12,3 bilhões de reais na economia brasileira. Quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e ainda não sacou o dinheiro, tem direito ao benefício. PIS/PASEP são contribuições sociais recolhidas pelas empresas. O Banco do Brasil é responsável pelo pagamento do PASEP, que é um benefício do trabalhador do setor público. E a Caixa Econômica Federal é responsável pelo pagamento do PIS, recurso de empresas privadas. Mais de 10 milhões de trabalhadores vão poder sacar o dinheiro do PIS. Correntistas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal já podem fazer o saque em qualquer casa lotérica ou nas próprias agências. Com uma medida provisória, o governo liberou o pagamento do fundo para todas as idades e sem prazo final para a retirada.
Quem não é cliente da Caixa e tem mais de 60 anos pode sacar a partir do dia 26 de agosto. Pessoas com até 59 anos e sem conta na Caixa, o saque estará liberado a partir do dia 2 de setembro. Já quem tem direito a cotas do PASEP e não tem conta no Banco do Brasil, poderá transferir até R$5.000 através da internet pelo site do Banco do Brasil ou pelos caixas eletrônicos a partir desta terça-feira. Herdeiros e portadores de procuração legal terão o saque liberado nas agências do Banco do Brasil a partir do dia 22 de agosto. E para consultar o saldo do fundo PIS/PASEP é só acessar o site da Caixa ou do Banco do Brasil. E com o número do CPF é possível saber se você tem dinheiro liberado. E o governo federal deve publicar amanhã a medida provisória que transfere o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para o Banco Central. Bom, vamos seguindo, daqui a pouco a gente tenta colocar essa reportagem no ar. Mas agora nós vamos ver um giro de notícias pelo Brasil, começando por 3 moradores de rua que foram atropelados no centro de São Paulo. O motorista fugiu sem prestar socorro. É verdade, a gente vai ver esse e outros destaques agora sim no giro de notícias pelo Brasil. O atropelamento foi hoje de madrugada. Os moradores de rua estavam perto do cruzamento entre as avenidas Ipiranga e São João. O motorista fugiu. A polícia analisa imagens de câmeras para identificá-lo. Os 3 homens foram socorridos e o estado de saúde de um deles é grave. Em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a Marinha do Brasil apura as causas de um acidente de lancha. A embarcação bateu nas pedras perto da Praia das Laranjeiras. 2 homens e uma mulher estavam a bordo. Eles foram resgatados e passam bem. A Marinha reforça a importância das regras de segurança durante as atividades marítimas. Em Barra dos Garças, Cuiabá, um cantor sertanejo morreu em um acidente. A moto de Bruno Raione Douglas bateu de frente em um caminhão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O motorista do caminhão não se machucou e ainda conseguiu prestar socorro ao cantor. Bruno fazia cover em casas noturnas e bares da região. Em Londrina, no Paraná, um servidor público agrediu um paciente em um posto de saúde. O vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento da agressão. O paciente estava com um braço engessado quando levou um tapa do servidor. A direção da UPA não informou se o paciente foi atendido ou encaminhado para outra unidade. A Prefeitura de Londrina vai afastar o funcionário. Cerca de 200 pessoas foram flagradas pulando a catraca de uma estação de metrô no Recife, a maioria torcedores. Alguns chegaram a quebrar as catracas. Eles estavam a caminho de um jogo na Arena Pernambuco. A Polícia Militar procura meios de melhorar a segurança na área interna das estações. Bom, o governo federal deve publicar amanhã a medida provisória que transfere o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, para o Banco Central. Atualmente, o COAF é vinculado ao Ministério da Economia. É uma unidade de inteligência financeira do governo federal que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. No início do governo Bolsonaro, o conselho ficava no Ministério da Justiça, mas foi para a Economia depois de votação no Congresso em maio. Com a mudança, o atual presidente do conselho, Roberto Leonel, deve perder o cargo. Ele era um nome de confiança do ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas ficou em evidência após fazer críticas à decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, de suspender investigações feitas com dados do COAF sem autorização da Justiça. Parte dos ministros do STF entende que não é possível compartilhar informações detalhadas de movimentações financeiras sem aval da Justiça, porque significaria quebra de sigilo fiscal. Com a mudança para o Banco Central, o COAF passa a ser chamado de Unidade de Inteligência Estratégica. O nome mais cotado para assumir a presidência é o do economista e servidor do Banco Central, Ricardo Leal, atual diretor de supervisão do COAF, pela sua experiência no combate à lavagem de dinheiro. Por ser o único servidor de carreira no Banco Central na direção do COAF, Leal seria uma solução natural e daria continuidade aos trabalhos.
Agora, Juliana, olha só que legal. Para a gente que mora na grande capital, aqui em São Paulo, por exemplo, já imaginou você poder ser coproprietário de uma fazenda? Isso é, escolher o que vai ser produzido e ainda poder consumir o alimento sempre fresquinho? A ideia é muito boa, hein? E isso já é possível na Holanda. Um projeto para combater a mudança climática está sendo testado por lá. Trata-se de uma fazenda compartilhada. Veja na reportagem. Essa fazenda, perto de Boxtel, uma comunidade de 30 mil pessoas no sul do país, pertence a cerca de 200 famílias. O primeiro doel voor de leden is natuurlijk voedselvoorziening. O principal objetivo dos membros é comer produtos naturais de uma forma sustentável e agradável perto de casa. Vemos que há um desejo crescente de mudar o sistema de alimentação na Holanda. Um quarto do território da Holanda fica abaixo do nível do mar, o que torna o país particularmente vulnerável ao aquecimento global e ao aumento esperado nos níveis dos oceanos. A fazenda tem o objetivo de reduzir as emissões de carbono da produção agrícola. Cada família investiu 2.000 euros para comprar cerca de 20 hectares de terra. A fazenda atualmente tem vacas, porcos e galinhas, além do cultivo de cerca de 50 vegetais diferentes. Uma vez por semana, os consumidores vêm para encher suas cestas, muitas vezes de bicicleta, em troca de uma contribuição de 11 euros por pessoa. A Holanda é o segundo exportador mundial de produtos agrícolas, o que reforça ainda mais a necessidade de repensar seu sistema de produção. Que ideia legal, hein, Juliana? Muito sensacional, hein? Mas é um pouquinho cara, né? 2.000 euros Carinho, por um hein? pedacinho de terra ali. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. E nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você e até lá!